O ex-presidente Lula afirmou, durante o comício em Nova Iguaçu, que as manifestações bolsonaristas do dia 7 de setembro pareciam reunião da Ku Klux Klan, a famigerada organização racista dos Estados Unidos. Qual o papel que jogaria, ou que estaria jogando o racismo, na mobilização da base social de extrema-direita, formada majoritariamente por homens brancos e com renda superior a 5 salários mínimos? Eu vou passar a palavra primeiro para Letícia Parques. Então, Breno, eu não tenho dúvida que o Bolsonaro ele reúne o que existe de mais reacionários das tradições racistas de todos os tipos espalhados pelo planeta, né? De KKK, de nazismo, de todo tipo de concepção bizarra. Não à toa, inclusive, ele mede o peso dos negros em arrobas, né? Como a gente viu ele fazer naquele show de horrores, foi aquela fala na hebraica, do Rio de Janeiro. E, na verdade, isso mobiliza, obviamente, uma base social importante num país como o Brasil, onde o racismo é uma marca, né, que a gente carrega até hoje de séculos de escravidão e da manutenção do racismo como uma ferramenta de superexploração do trabalho, de divisão da classe trabalhadora, né, e de todas essas novas tecnologias que a gente está vendo que estão sendo usadas para uberização e para novas formas, né, da precarização do trabalho. Agora, essa fala do Lula, eu acho que, enfim, a gente podia, eu já disse, né, a gente podia ter tido uma resposta bastante contundente no dia 7, para que tivesse uma posição dos trabalhadores organizada, né, tivesse tido assembleias. Breno, você imagina se o 7 de setembro fosse uma grande marcha das professoras, das enfermeiras, de todos esses setores que durante a pandemia estavam, irritadíssimos, foram chegando a várias conclusões sobre o que significava o governo Bolsonaro. E, na verdade, esses setores não puderam se expressar, porque nós não tivemos assembleias, nós não tivemos a convocação de nenhum tipo de plano de luta para poder estar na rua. Então, a fala do Lula, ela é uma demagogia, porque, na verdade, enquanto ele está falando tudo isso, né, a realidade é que o PT não está mobilizando a classe trabalhadora para atuar contra a extrema-direita e contra esse racismo nojento do Bolsonaro, e que se tivesse medidas de organização, eu tenho certeza que a gente poderia dar respostas contundentes, né? Existe uma juventude que rechaça o racismo, a gente viu o efeito que teve o movimento de Vidas Negras Importam nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Inclusive, vários entregadores, durante o Black dos Apps, carregavam as bandeiras ali do Black Lives Matter, levavam o nome do George Floyd nas ruas, ou seja, isso é mais munição para que a gente pudesse ter uma organização contente da classe trabalhadora. Então, o Lula vinha agora falar de Ku Klux Klan, fazer uma denúncia retórica, não vai resolver o fato de que essa divisão de trabalho se expressa em que as centrais sindicais, no meio dos organismos da classe trabalhadora, estão cumprindo o papel de manter a classe trabalhadora numa posição passiva em nome de privilegiar os acordos com a direita, com o Alckmin, né, apertando a mão dos empresários e dos patrões. Letícia, será que em nome de privilegiar os acordos com a direita, ou o que prevalece é uma espécie de pedagogia da derrota, ou seja, um convencimento provocado por sucessivas derrotas de que não há capacidade de mobilizar a classe trabalhadora com a mesma intensidade que a direita hoje consegue fazê-lo? Olha, Breno, eu não tenho muita dúvida de que, na verdade, o Lula não defende um programa de libertação ou de emancipação para as massas negras. O Lula governou durante os anos de governo do PT, uma das políticas do governo Lula foi mandar tropas brasileiras para o Haiti, numa colaboração nojenta com o imperialismo, que levou a dezenas de milhares de mortes, estupros, violências, torturas dentro do território do Haiti, né? Os efeitos disso a gente está assistindo até hoje, não só dentro da população haitiana, como também no Brasil, né? Os haitianos chegam aqui com todas as marcas do que essa invasão significou para o seu país, para suas vidas, né? Então, eu não acho que é só uma questão de uma concepção de derrota, eu acho que existe um programa, uma lógica de conciliação de classes que leva a dar as mãos para o que tem de reacionário das concepções da burguesia, não só nacional como internacional em relação à questão negra, e isso leva a que a gente não esteja com munição suficiente hoje para poder dar uma resposta contra o governo Bolsonaro, que é o que eu mais gostaria de fazer. O que eu mais gostaria de fazer nesse 7 de setembro era poder ter saído às ruas junto com a minha categoria de professores e outras categorias apresentar uma resposta contundente. Não foi isso que aconteceu.
né? Agora, sim, acho que também tem uma questão de concepção, e aqui é um debate com a esquerda, né? A gente vai confiar no Alckmin ou na força das mulheres trabalhadoras, da juventude trabalhadora, das massas trabalhadoras que no Brasil já deram tanta demonstração do que são capazes de fazer, né? Então, acho que aí tem uma pergunta para colocar para a esquerda, a gente tem a nossa resposta, nós do MRT, a gente confia na força da classe trabalhadora organizada para enfrentar todo tipo de racismo, misoginia e reacionarismo que o Bolsonaro significa.